Fala galera, acharam que iam ficar livres de estudar lição essa semana, né? Pega aí a Bíblia de vocês, a revista e bora pra mais uma parte da história da redenção, certo? Vamos recapitular então. Já estudamos Adão e Eva, a Arca de Noé, Abraão, Isaac e agora é a vez de Jacó. Ótimo. Vamos lembrar dessa história juntos. A história dele começa em Gênesis 25:19, beleza? Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E a história deles começa a ser contada quando eles ainda estavam no ventre da mãe, porque eles se mexiam tanto que parecia que eles estavam brigando dentro do ventre dela. E aí Rebeca chega a perguntar para Deus, né, o que está acontecendo aqui? E aí Deus explica para ela que ali dentro do ventre dela está representado 2 nações que vão surgir a partir deles, o que nos faz lembrar da promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. E ele ainda fala mais para ela, ele conta que o mais novo dominará o mais velho. E como Esaú nasce primeiro, ele é caracterizado como o filho mais velho, e Jacó, o mais novo, nasce segurando o calcanhar do irmão e recebe esse nome, que tem um significado parecido com um trapaceiro, algo assim. E para fazer jus ao nome dele, nós caímos direto na história que Esaú, que era o filho querido do pai, porque Jacó era da mãe, chega de uma caçada com fome e cansado, ele era caçador, enquanto Jacó está preparando um ensopado. E ele pede o ensopado para o irmão, mas ele responde que só vai dar o ensopado se Esaú der para ele o direito de filho mais velho. Que troca. E aí Esaú fica meio assim, mas como ele tá com fome, cansado, e Jacó tá insistindo, ele acaba cedendo para acabar logo com aquilo. E é isso aí. Passado um tempo, Isaac já estava bem velho e cego, inclusive. E aí ele chama Esaú e fala: Esaú, sai para caçar, prepara um prato para mim, que eu vou te dar a bênção do filho mais velho. Que naquela época a figura do filho mais velho era uma coisa muito, muito relevante. E quando Esaú sai, a mãe, sim gente, a mãe que tinha ouvido aquilo, chega para Jacó e fala: corre, pega um animal no rebanho, me dá aqui pra gente preparar um prato pro seu pai, e você serve e se passa por Esaú. Aí Jacó na hora fica: mas mãe, meu pai tá cego, mas a hora que ele encostar em mim, ele vai ver, eu não tenho pelo no corpo igual Esaú tem, o meu cheiro é diferente do dele, e ele pode me amaldiçoar. Aí ela até fala: não, então nesse caso que a maldição cai sobre mim. E ele não vai desconfiar, porque ela pega a pele do animal, coloca assim, né, no corpo de Jacó, para ele ficar parecendo mais peludo e mais robusto. Pega uma roupa de Esaú com o cheiro dele, né, veste em Jacó e manda ele ir. E aí ele vai, o pai estranha que chegou muito rápido, eles começam a conversar, ele fica meio na dúvida, porque a voz é de Jacó. Mas quando ele sente o cheiro do Esaú e apalpa o corpo dele e vê que parece mesmo Esaú, ele fica tranquilo e dá a bênção pro filho. E a bênção eu vou ler aqui para vocês, olha. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. E essa foi a bênção para Jacó. E aí teve um final feliz por alguns minutos, né? O tempo que Esaú chegou. Quando Esaú chega, ele vai até o pai dele na expectativa de receber aquela bênção, e o pai fica confuso. Peraí, o que está acontecendo? Eu já dei a bênção para Esaú. E ele fica: não, mas Esaú sou eu. E fica aquela história. E né? Eles montam lá o quebra-cabeça, Jacó. E aí Esaú fala: mas pai, não tem nenhuma bênção para você me dar agora? E Isaac faz o quê? Não, porque eu já dei a bênção do filho mais velho pro outro. Não tem como eu... E aí ele fala que
para o Esaú as seguintes palavras: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu, e você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Aí pronto, né? Imagina, ele ia chegar lá, abraçar e beijar o irmão como se nada tivesse acontecido? Não, ele ficou com tanto ódio, que ele queria matar Jacó. Pois é, Jacó só faz meleca. Enfim. E aí a mãe, de novo, a mãe, que ela também era mãe de Esaú, tá? Eu sei que não parece, mas ela também era mãe de Esaú. Ela vai e fala pra Jacó fugir. Vai pra casa dos meus parentes, do meu irmão, vai atrás dele e fica lá até a raiva de Esaú passar. Porque um dia há de passar, né? Esperança de mãe. E aí, beleza, Jacó faz isso. E quando ele tá indo pra casa dos parentes dele, ele para num lugar sagrado e ele deita pra descansar um pouco, deita numa pedra e dorme. E lá ele tem um sonho. E esse sonho é um marco na história dele, porque agora o Deus de Abraão e de Isaac também vai ser o de Jacó. O que acontece? Ele sonha que tem uma escada gigantesca que toca o céu e que Deus está naquela escada e que tem anjos subindo e descendo adorando a Deus. E aí, eu vou ler aqui para vocês, vou procurar aqui. Deus fala com Jacó: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Olha a terra prometida aí, galera. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Então, relembrando aí de novo, a aliança que Deus faz com Abraão, ele está reforçando com Jacó. É a partir da descendência de Jacó que Deus faz aquele pacto com o povo de que estaria com ele, é o povo de Deus, né? Tanto que eu vou contar um spoiler do próximo vídeo que o Léo vai fazer com a segunda parte da história de Jacó. Em determinado momento da vida dele, Deus troca o nome dele de Jacó, que significa trapaceiro, ele passa a se chamar Israel. E Israel, gente, nome bem familiar, né? O povo de Israel, exatamente. E quando Jacó acordou desse sonho, ele vê que de fato o Senhor está ali. Ele fica até com um pouco de medo. E ele vai, pega a pedra que ele estava deitado, unge ali em nome de Deus, né? Que era o costume da época. E ele vai e faz uma promessa a Deus, né? Que se Deus estivesse com ele, ele seria o Deus dele sempre. E essa é a promessa que ele faz a Deus. E aqui termina a história desse vídeo, tá? Mas não terminou a história de Jacó, ainda tem muito para acontecer na vida de Jacó. E vocês vão receber a parte 2 desse vídeo, tá bom? Mas fica um spoiler bem grande essa questão da troca de nome dele, porque é a partir dele que o povo de Israel, o povo de Deus, vai começar. E depois, mais pra frente, nos próximos capítulos aí da história da redenção, a gente vai ver a formação desse povo e tudo que vai acontecer com ele. Então, por isso que vocês não podem perder, tá bom? Beijo, gente! E aí, galerinha, como é que vocês estão? Chique? Então, vamos continuar lá a história de Jacó, né? Que já começou lá com a Lara, o início lá, né? Ele passando a perna no irmão dele, né? E depois ele tendo o sonho lá em Betel e tudo mais. E aí, show! Saindo de Betel, ele continuou a jornada dele, né? Rumo a Harã. E chegou num lugar onde tinha um poço e uma pedra muito grande. Esse detalhe da pedra muito grande vai ser importante. Vai ver. E aí, e tinha alguns pastores ali. Por quê? Esses pastores, eles davam de beber para as ovelhas, né? Só que para isso acontecer, eles tinham que tirar aquela pedra grande de lá. E aí, beleza. Jacó desceu e foi falar com os pastores lá, falando assim: ô, beleza. Vocês são da onde? Aí eles falaram assim: nós somos de Harã. Aí ele já, pimba, opa, Harã é a cidade de Labão.
Então ele perguntou, pô, vocês conhecem Labão? Aí ele falou assim, sim, nós conhecemos Labão. E ele falou, pô, mas ele tá bem? Eu falei assim, sim, ele tá bem. É uma pergunta até interessante, porque se o Labão tivesse morrido, né, ia frustrar um pouquinho os planos, né? E aí, beleza, eles foram conversando, e aí de repente chega a Raquel caminhando lá, né, toda bonitona, porque a Bíblia fala que Raquel era uma mulher muito bonita. Jacó a veio, né, e já falou, opa, já ligou a alertinha dele lá, e conversou um pouquinho com ela, né, ela era pastora, né, então ela estava com algumas ovelhas, e aí quando o Jacó viu que ela ia dar de beber, ele já pegou aquela pedra lá sozinho, tirou a pedra e deu de beber lá pros animais da Raquel. É engraçado que algumas coisas nos homens nunca mudam, né? Então ele quis mostrar, né? Enfim, e logo depois disso ele descobre que Raquel é filha de Labão. Então eles eram primos, porque Labão era irmão da mãe de Jacó. Ele falou, pô, pra ele melhor ainda. E como ele gostou dela, não sei o que, rapaz, a Bíblia fala que Jacó, depois de conversar com ela, lascou um beijo na Raquel. E eu falei, caramba, maneiro. E aí ele falou assim, cara, eu preciso encontrar com seu pai. E aí ela falou, beleza. Levou ele até Labão. Chegando lá, Jacó conversou com Labão e explicou para ele o que é que tinha acontecido. O Labão falou, não, pô, beleza. Labão já tinha entendido que Jacó era bem parecido com ele. Vocês vão ver que, de fato, eles eram um tanto quanto parecidos, no sentido de serem enganadores. Né? E aí Labão falou, show de bola, Jacó, pode ficar aqui em casa, tiozão, dá um abraço. E aí o Jacó comentou com ele, falou, cara, olha, eu gostaria muito de casar com a sua filha, Raquel. E ele disse assim, que para que isso possa acontecer, ele trabalharia para Labão durante 7 anos. E aí o Labão falou, chique, sem problema. E é legal porque, tipo assim, Jacó trabalhou de fato esses 7 anos, e a Bíblia fala que Jacó amava tanto Raquel, que esses 7 anos pareceram poucos dias, né? Aí o que aconteceu? Passando esses 7 anos, falou lá com Labão, falou, Labão, ó, passaram os seus 7 anos, então agora eu quero me casar com a Raquel. E Labão falou, chique, vou preparar, vamos fazer uma festa, vou preparar um banquete, pá. O que acontece? Labão, ele tinha 2 filhas, Lia e a outra era Raquel. E o que Labão fez? Entregou Lia, porque Jacó era muito bom trabalhador e ele já estava pensando em manter ele ali. Então ele deu Lia. Só que acontece, naquela época, o casamento, a mulher ficava com o rosto escondido. Então Jacó não tinha como saber que era Lia. Quando amanheceu, ele viu que não era Raquel e era Lia. E é engraçado porque a Bíblia fala que a Lia ela tinha um defeito nos olhos e tem muita gente fala que esse defeito nos olhos devia ser vesga, né? Então, imagina, Jacó tá lá cortando, ele acorda e tá lá a Lia. E aí? Né? E aí ele foi lá reclamar. Oh, bom, o que é isso, cara? Você não sabe... Pô, eu não tava trabalhando por Raquel, eu não tava trabalhando por Lia. O Labão, espetando, falou assim, não, é porque a nossa cultura não é de fazer a filha mais nova casar primeiro do que a mais velha. Então vamos fazer o seguinte, daqui a 1 semana você se casa com a Raquel e depois você trabalha mais 7 anos pela Raquel. Como Jacó amava demais Raquel, e é por isso até que Jacó ele era analfabeto, Jacó amava Raquel e não Lia, então ele era analfabeto. Essa foi bem bosta. Aí beleza, Jacó concordou, né? E ele conseguiu, enfim, né, ficar livre dessa dívida. Aí uma coisa importante é, Jacó se casou com a Lia, veio também Zilpa, que era uma serva que vinha junto com a esposa.
E quando ele se casou com a Raquel, veio Bila como serva de Raquel. Só que o que aconteceu? Como Jacó amava Raquel e não Lia, ela acabou sendo desprezada, Lia acabou sendo desprezada. E Deus, vendo que Lia era desprezada, ele fez Raquel ser estéril e Lia fértil. Jacó, no total ele teve 12 filhos, só que ele só teve 2 com a Raquel. Ele teve 6 com a Lia, 2 com Zilpa e 2 com Bila, porque teve uma treta lá, porque como Lia estava tendo filho e a Raquel não, foi até aquela história parecida de Sara, e aí a Raquel deu a serva dela para Jacó, e aí Jacó foi lá e teve 2 filhos com uma, e aí a Lia fez a mesma coisa, deu a serva dela a Zilpa, e ele teve 2 filhos com ela. E é engraçado, então, só um detalhe, assim, quando Lia estava tendo um filho e a Raquel não, a Raquel foi lá e foi super ultramente dramática, né? O que também faz a gente perceber que as mulheres também não mudam muito com o passar dos anos. Então, ela falou assim, poxa, Jacó, você precisa ter um filho comigo, eu vou morrer. E aí Jacó fica bravo, fala assim, pô, e você acha que eu tô no lugar de Deus aqui para falar quem que pode ter filho e quem não pode? Né? Beleza. Passado isso, esses filhos e tudo mais, inclusive os 12 filhos, eles vão virar as tribos de Israel, né? A Lara já falou aí que Jacó virá Israel, esses 12 filhos vão virar as 12 tribos de Israel. Depois de um tempo, Jacó resolve ir embora. E aí ele fala com Labão que ele quer ir embora. Só que Labão pede para ele ficar, porque o Labão percebe que ele tem sido abençoado por causa de Jacó. E aí o Jacó concorda sob uma condição. Ele iria separar as ovelhas que eram malhadas e salpicadas, as ovelhas negras, e também as cabras malhadas e salpicadas, que era considerado as ruins, né? Ele falou que ele ia pegar essas e Labão podia ficar com o restante, que parece que já era a maioria. Labão olhou e falou assim, pô, peraí, ele tá falando que pra ele ficar aqui, basta ele ficar com as ovelhas ruins e as cabras ruins, e eu com as boas, por mim, show. Labão, como era enganador também, achou que tava se saindo melhor, falou, beleza. E aí eles separaram e ficaram bem distantes um do outro. A Bíblia fala que a distância entre eles era de 3 dias, então eram muito longe. Beleza, só que acontece, Deus era com Jacó e por meio de um sonho ele já tinha mostrado que os filhotes das ovelhas e das cabras malhadas e salpicadas dariam ovelhas boas, cabras boas, né? E foi o que aconteceu. O Jacó, ele ficou muito rico, porque ele começou a ter excelentes rebanhos, e ele teve servos e servas. Ele realmente foi muito rico, teve muitos bens. E aí Labão, vendo isso, Labão começou a ficar bolado. E Jacó percebeu. E aí o Senhor veio a Jacó e falou assim, ó, você já está na hora de você voltar para sua casa. Então Jacó foi lá falar com seus esposos, seus filhos, que está na hora dele sair. Jacó pega tudo o que é dele e parte para voltar para casa. Sei lá por quê, a Bíblia não especifica, mas a Raquel resolveu pegar os ídolos do pai dela, né? Os deuses do pai dela, e levar com ela. E como Jacó já sabia que o Labão estava bravo com ele resolveu nem avisar que ele estava indo embora. Ele simplesmente foi embora. Depois de um tempo, Labão ficou sabendo, foi atrás e ele começou a falar com Jacó que, pô, por que ele fez isso de ir embora sem falar nada, e por que ele roubou os deuses dele. E aí Jacó falou, cara, eu não roubei seus deuses, você pode olhar aí, porque Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos dele. E aí o Labão procurou e não achou aí nas tendas, porque Raquel tinha escondido no camelo, e ela deitou por cima, falou que não podia levantar porque estava menstruada, e aí ele não achou. E aí depois disso, como o Labão achou que ele tinha sido enganado, porque ele foi embora sem avisar, eles resolveram, Labão e Jacó, fazer um pacto para que eles nunca mais um enganasse o outro. E beleza, Jacó continuou a viagem dele, e quando ele já estava chegando, o que ele fez? Ele tinha muito medo de Esaú, e ele resolveu pedir para os servos dele irem na frente, avisar o irmão dele que ele estava chegando. Os servos dele foram, e quando eles voltaram, eles falaram assim, olha só, quando Esaú ficou sabendo, Esaú resolveu vir a seu encontro, então
Esaú que estava na casa dele resolveu vir, junto com mais 400 homens. A Bíblia fala que Jacó ficou com muito medo do irmão dele, Esaú. Ficou com muito medo. E então o que ele fez? Ele resolveu dividir em grupos, né? Tudo que ele tinha, ele resolveu dividir em grupos, porque ele falou, ele pensou o seguinte: pô, se meu irmão encontrar algum grupo, ele vai encontrar esse grupo, o outro grupo vai conseguir escapar e não é todo mundo que vai morrer. E ele ainda resolveu fazer o seguinte: pegou vários presentes, assim, de gado, de tudo, e pegou e entregou para os servos dele irem na frente e entregar para Esaú, para quem sabe ele ficar mais calmo. E aí Jacó resolveu ficar acampado, né, enquanto o pessoal foi na frente. Aí o que aconteceu? Naquela noite, Jacó resolveu levantar e ir. Eles passaram um ribeiro lá. Jacó deixou passar as esposas, depois os filhos, depois os bens dele. E aí ele ficou meio que para trás, para passar por último. Só que de repente apareceu... A Bíblia fala que apareceu um anjo e aí começou a lutar com Jacó. E aí o anjo viu que estava difícil ali e resolveu tocar na coxa de Jacó. E com isso Jacó até fica manco, né? E quando deu amanhecer, o anjo falou assim: ó, tá na hora de eu ir. O Jacó fala assim: cara, eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. E aí o anjo perguntou: qual que é o seu nome? Aí ele falou: Jacó. E aí ele falou assim: a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó e sim Israel, porque você lutou tanto com Deus quanto com os homens. E aí Jacó até pergunta qual que é o nome do anjo. O anjo fala: por que você está perguntando meu nome? Eu já te abençoei. E foi embora. Beleza. E aí Esaú encontra Israel agora, né? Esaú encontra Israel. E Jacó naquele clima, um olhando pro outro, achando que Esaú ia matar ele. Que nada. Esaú já tinha perdoado Jacó e foi lá abraçar Jacó, deu um beijo nele, falando: poxa, cara, que bom que você voltou e tudo mais. Para que você me deu todos esses presentes? Eu já sou um cara rico. E aí Jacó insiste, fala: não, isso aí é seu mesmo. E acaba ficando tudo bem. Então, gente, olha só que legal. Tudo depende realmente de Deus. Você parar para pensar assim. E a gente acha essa história muito louca, mas a gente é muito parecido com Jacó, porque você já parou para pensar quantas vezes você já tentou se dar melhor numa situação, se aproveitou de alguém, tá bem na escola, provavelmente talvez você colou na escola, já copiou algum trabalho, né? Então a gente tenta se dar bem, então a gente é também Jacó, né? E Deus nos escolhe, nos abençoa totalmente apesar de nós, porque Jacó não era muito flor que se cheire, ele era um cara que tinha o hábito de enganar as pessoas, mas a graça de Deus está sobre nós, então estava sobre ele e também está sobre nós, a ponto de que nós pecadores ainda assim recebemos bênçãos de Deus. Espero que vocês aí tenham entendido tudo e gostaria que vocês realmente refletissem sobre essa história, né? Sobre as reviravoltas de Deus, que Deus fez na vida de Jacó, as consequências do pecado de Jacó. Jacó teve consequências, teve que enfrentar essas consequências, né? Deus não fez ele não sofrer, porque ele sofreu. Se vocês pegarem lá o texto lá em Gênesis para ver, Jacó fala que sofreu, não foi fácil toda essa vida que ele passou, né? A gente aqui explica aqui um resumo para vocês, mas não foi fácil essa vida que ele passou. Espero que vocês tenham entendido, espero que você reflita sobre isso. Nós somos muito mais iguais a Jacó do que a gente pensa. Beleza, pessoal? Valeu!